Nos momentos mais críticos da Segunda Guerra Mundial, quando tudo parecia perdido, duas figuras gigantescas surgiram para enfrentar a tirania. A aliança entre eles nasceu da mais pura necessidade, mas, desde o início, foi tensa, marcada por duas visões de mundo completamente diferentes. Essa frase do Churchill diz tudo, não é? A gente vai mergulhar fundo na história de Winston Churchill e Charles de Gaulle para entender como essa parceria, tão cheia de conflitos, não só foi decisiva para a vitória dos aliados, mas também acabou moldando o mundo como a gente conhece hoje. Vamos lá. Para começar, a gente precisa voltar para junho de 1940. O cenário é desolador. A França tinha acabado de cair nas mãos dos nazistas, a Grã-Bretanha estava literalmente sozinha. É nesse momento, em Londres, que uma aliança totalmente improvável se forma. Pensa bem. De um lado, Winston Churchill, o líder já estabelecido de um império. Do outro, Charles de Gaulle, um general quase desconhecido que tinha acabado de fugir da França e não tinha, assim, nenhuma autoridade oficial. A única coisa que unia esses dois era um inimigo em comum. E os caminhos que levaram cada um deles até aquele ponto não poderiam ser mais diferentes. E é super importante entender essas jornadas para sacar a dinâmica complexa dessa aliança. A trajetória do Churchill, vejam bem, foi uma escalada longa, de um político experiente que finalmente chega ao poder no momento em que seu país mais precisava. Já de Gaulle foi um salto inacreditável, da obscuridade total para as páginas da história, movido por uma força de vontade absurda que o transformou da noite para o dia no símbolo da resistência francesa. Pois é, com duas trajetórias tão distintas assim, a do estadista veterano e a do rebelde solitário, era quase inevitável que a parceria entre eles fosse, digamos, explosiva. Necessária, sim, mas cheia de desconfiança e um constante choque de vontades. E isso ficou claro logo de cara. Poucas semanas depois de formarem essa aliança, Churchill se viu forçado a tomar uma decisão brutal, tudo para impedir que a poderosa frota naval francesa caísse nas mãos dos nazistas. No dia 3 de julho de 1940, a Marinha Real Britânica abriu fogo contra os navios franceses que estavam ancorados no porto de Mers el-Kebir, no norte da África. O objetivo era bem claro: neutralizar aquela frota a qualquer custo, para que Hitler não pudesse usá-la contra a própria Grã-Bretanha. E o que esse evento trágico realmente mostra é que Churchill não ia medir esforços para garantir a sobrevivência britânica. Só que o preço foi altíssimo, uma desconfiança profunda que, de certa forma, envenenou a relação entre eles para sempre. E o mais interessante aqui é ver como esses atritos constantes revelam a essência do conflito entre os dois. Por exemplo, a desconfiança dos americanos em de Gaulle obrigava Churchill a fazer um malabarismo diplomático absurdo. Lá no Levante, na Síria e no Líbano, de Gaulle era intransigente, ele não cedia 1 milímetro, porque para ele qualquer concessão era uma traição à França. E até no dia D, a maior operação aliada, o fato de terem escondido os detalhes dele foi visto como uma ofensa pessoal gigantesca. Cada um desses momentos mostra a mesma coisa: Churchill lutando pragmaticamente pela sobrevivência britânica e de Gaulle lutando de forma quase simbólica pela soberania e pela própria existência da França. E essa resposta do de Gaulle é simplesmente genial, né? Ela ilustra perfeitamente essa aposta teimosa e que muitas vezes irritava todo mundo na restauração da grandeza francesa. Ele não agia como líder de um governo no exílio. Ele agia como o guardião de uma nação poderosa, mesmo que, naquele momento, essa nação estivesse ocupada. E todos esses atritos durante a guerra, na verdade, eram só um aquecimento para o verdadeiro abismo que separava os dois. As visões de mundo deles para o pós-guerra eram fundamentalmente opostas. Churchill enxergava a aliança com os Estados Unidos como a base de tudo, a única maneira de a Grã-Bretanha, já enfraquecida pela guerra, manter sua relevância no cenário mundial. De Gaulle, por outro lado, via essa mesma aliança como uma ameaça direta à independência da Europa. No fim das contas, a grande questão era essa. Um lutava para preservar um mundo que estava desaparecendo, o mundo do Império Britânico. O outro lutava para construir um mundo novo, com uma França forte no centro de uma Europa independente. A guerra acaba, ambos alcançam a vitória, claro, mas as suas ideologias tão diferentes acabaram colocando suas nações em caminhos geopolíticos completamente distintos, caminhos cujos reflexos a gente vê até hoje. Essa avaliação de Gaulle é cortante, né? Ela resume perfeitamente a relação deles. Existia um respeito enorme pelo gigante dos tempos de guerra, mas ao mesmo tempo um certo desprezo pela visão de mundo dele, que, na cabeça de Gaulle, já não fazia mais sentido. A era dos impérios estava acabando e a era das nações estava começando. O legado deles, portanto, é um grande paradoxo.
Foram dois líderes que precisaram desesperadamente um do outro para vencer a guerra, mas cujas visões de paz eram irreconciliáveis. A história deles é um lembrete poderoso de que alianças forjadas no fogo da batalha podem se desfazer muito facilmente sob as pressões da paz. A determinação feroz de cada um em defender sua nação foi, sem dúvida, a maior força deles durante a guerra. Mas essa mesma determinação se tornou um obstáculo gigantesco para a unidade no pós-guerra. E isso nos deixa com uma questão que, olha, ecoa até hoje. Até que ponto a mesma teimosia que é necessária para vencer uma guerra pode se tornar um impedimento para construir uma paz duradoura?